Viagem de carro muito longa, vou contar minha experiência nesse vídeo aqui, porque de tempo em tempo eu faço uma viagem de 1.600 quilômetros e essa experiência foi da primeira vez que eu fiz essa viagem, que eu me arrependi amargamente de escolher a cidade, uma cidade de Minas Gerais chamada Diamantina, para passar a noite. A primeira coisa é que eu não pensei exatamente na distância, porque eu moro em São Paulo, saindo da zona sul de São Paulo, na zona oeste aqui de São Paulo, e totalizando essa viagem dá 1.600 quilômetros, porque eu vou em uma pequena cidade que fica um pouco depois de Vitória da Conquista, fica 120 quilômetros além, no caso aí totalizando 2 horas, além de Vitória da Conquista. E meu primeiro arrependimento é que eu não pensei na distância, porque eu calculei ali, são 1.600 quilômetros, eu vou dirigir 1.000 quilômetros no primeiro dia, e aí depois eu já dirijo 600 quilômetros, porque vai ser o segundo dia, eu vou estar mais cansado. Geralmente quando você está em estrada, está fora de casa, você acaba descansando menos. A gente planejava chegar de noite e sair bem cedinho, então acaba descansando menos. Esse pensamento de dividir dessa forma, deixar a parte mais longa para o primeiro dia foi correta. Mas eu prolonguei um pouco mais, eu deveria ter parado um pouco antes. Então, esse foi o primeiro ponto aí. Calcular melhor essa distância aí, considerando o fluxo ali que você geralmente sabe que você dirige. Se você já dirigiu aí no máximo 2 horas para chegar em algum lugar, se for uma viagem de 1.000 quilômetros aí, vai demorar muito mais. E aí você tem que calcular ali que você vai se cansar muito mais. Tanto é que nas próximas vezes eu não fiz esse local, não fiz mais. Diamantina é uma cidade meio que bem conhecida. Por quê? É uma cidade que, se eu não me engano, era usada para fazer mineração ali. Então, é um buraco, é uma cratera. E esse foi um dos pontos ruins aí. Por quê? Eu escolhi um lugar lá que alugava, era uma pousada, e tinha um valor específico, era R$ 300. Sendo que em outras cidades que não são pontos turísticos, dá para encontrar locais mais baratos. Na próxima vez eu fui num hotel chamado Oio, se eu não me engano era 90 e poucos reais para 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, 90, 100 reais, alguma coisa assim. Então eu acabei gastando mais nisso aí. E além da questão da distância, que foram quase 1.000 quilômetros, de São Paulo até Diamantina, de onde eu moro até Diamantina, dá 852 quilômetros pela BR-318 e 381, falei errado, 381. E tem um outro caminho que é mais longo, que é pela 381 e BR-354, que são 928 quilômetros. Eu faço o caminho que é mais curto ali, vai por Betim, Belo Horizonte e depois segue viagem. Então, a questão da distância foi um ponto que pesou bastante na viagem, porque eu fiquei muito cansado, eu não gosto de dirigir à noite. Eu saí de casa, geralmente a gente sai de casa tipo de madrugada, 5 horas da manhã, 5h30, quando tá clareando ali, porque mesmo que esteja escuro, eu estou em São Paulo, estou num lugar que eu conheço. E quando já estiver na rodovia, já estiver em estrada, vai estar um pouquinho mais claro. E o objetivo é chegar no lugar antes de ser à noite. Por quê? Eu não gosto de dirigir à noite, porque simplesmente tem muita gente que vem do outro lado no fluxo e taca farol alto em você. E eles não baixam. Você dá a farolada pedindo para baixar o farol, não baixam. Tem muita gente que não baixa. Uns baixam, outros não. Então, isso aí atrapalha bastante. Aumenta muito o risco de um acidente, porque simplesmente a sua visibilidade está prejudicada, porque tem uma pessoa abençoada do outro lado lá, tacando luz na sua cara e te atrapalhando. Beleza, outro ponto é que eu fiz muitas paradas tranquilas, porque era a minha primeira viagem com a família, com o carro, né? Tinha comprado o carro recentemente, usado lá, tal, revisado tudo, dava para fazer a viagem, mas foi a primeira viagem em família ali. Então o que eu fazia? Eu parei várias vezes, por exemplo, na Fernão Dias, em alguns pontos, para tomar café, aí ficava olhando para conhecer, aí pedia um pão na chapa, tomava o café tranquilo, as crianças também comiam ali tranquilo. E como é uma viagem muito longa, você vai somando paradas e isso vai tornando mais cansativos. Mas beleza, estava empolgado ali, fui, conheci, primeira viagem, beleza, fiz. Não me arrependi na hora, mas nas próximas viagens eu já pensei em não fazer isso. Então eram muitas paradas e eu tentava... Às vezes eu parava tipo de hora em hora
sendo que não era necessário exatamente, dava para manter 2 horas embalado, porque você parou ali, você acaba perdendo tempo, aí tem que entrar, pagar, tal. Então, fazia isso aí. E o último ponto que eu marquei ali é justamente o ponto da cidade ser um buraco. Eu falei só, dei um detalhe por cima que é um buraco, né? Mas assim, não é um lugar que simplesmente você vai rapidamente descer e pronto. O problema é que Diamantina tem umas pedras que não são paralelepípedos retangulares, cúbicos, sei lá qual que é o formato. Basicamente, a parte de cima onde passa a roda do carro é retangular, né? Não é esse tipo de paralelepípedo. São rochas. Dá a impressão que são rochas que foram quebradas lá, que simplesmente já estavam no chão ou foram organizadas ali, mas não é retinho. Então você tem que andar muito devagar, muito, tipo, de primeira e descendo e descendo e descendo muito devagar. E é um bom espaço depois que você chega em Diamantina, mas antes também tem um lugar que você também não pode ir lá muito rápido. Desce bastante. Aí depois, no dia seguinte, você tá com as coisas organizado, tudo direitinho, você sai de manhã, sai bem cedinho. Só que Diamantina, para sair de Diamantina, como você desceu, você vai precisar subir. Então, no trecho ali que está dentro da cidade de Diamantina mesmo, ali no centro, você precisa igualmente subir muito devagar. Então, não dá para ir lá muito rápido. Então, perdi muito tempo. Depois que você sai ali da parte do centro da cidade, você ainda tem que pegar uma estrada para ir até a rodovia principal. E essa estrada geralmente também não é muito boa. Também é subida e por estar dentro das redondezas ali de Diamantina, também tem a questão de ser um monte de buraco, um monte de cratera, um monte de pedra. Então, tem que ir devagarzinho. E eu acho que é isso. Eu acho que esses são os pontos para falar por que eu me arrependi de escolher Diamantina como ponto de parada. Nas próximas viagens, eu fiz essa viagem umas 3 vezes. Eu escolhi outra cidade. Aí já é um outro ponto que eu vou falar em outro vídeo específico aí sobre viagem longa, que eu vou dar mais dicas, juntar mais algumas coisas. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.